Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e é uma alegria, mais uma vez, desfrutarmos de vida, liberdade religiosa, oportunidade também de usarmos a tecnologia para estarmos conectados em mais este culto, especialmente dedicado ao estudo da palavra de Deus. No caso, a palavra profética. Estamos juntos hoje completando 37 semanas. 37 semanas estudando a palavra de Deus, a palavra profética, sabendo de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Especialmente nesta fase, os eventos relacionados ao tempo do fim, a chamada escatologia, aqueles eventos que concorrem no tempo que antes da volta de Jesus, e temos então a oportunidade de ter este comentário que amplia nossa oportunidade de entendimento da palavra profética. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas fomos presenteados com o dom de profecia que nos ajuda também a entender com mais detalhes o que se passa. Uma saga milenar e o seu final surpreendente. Livro Grande Conflito, disponível na edição completa, também nesta edição resumida, condensada, chamada também de missionária, e na descrição de cada um dos nossos cultos, você também encontra uma versão em PDF para você poder baixar aí no seu computador, no seu celular, para sua leitura, ou ainda em audiolivro. Olha que coisa extraordinária. Você poder ouvir a leitura dos capítulos à medida que está fazendo uma caminhada, um exercício, lavando uma louça, numa atividade doméstica ou dentro do seu carro enquanto você dirige, você pode ouvir então a leitura, e o link para o audiolivro também está disponível em todas as descrições que fizemos até agora. Hoje é de número 37. Você encontra sempre um resumo, não é, do capítulo que vamos rever. Encontra o link do livro em PDF, encontra também o link do audiolivro, o hino que sugerimos todos os cultos para louvar, e ainda o link ao vivo do canal da Esperança, o canal Novo Tempo. Então, você tem aí um apoio completo em cada descrição dos vídeos que temos dos nossos cultos. Vamos ter agora uma breve oração. Na sequência, vamos louvar juntos o nome de Deus. E logo mais teremos então um momento da nossa oração intercessora, um momento em que eu e você podemos então clamar pela ajuda e também pela bênção de Deus hoje com o nosso irmão Manuel. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Mais uma oportunidade para estarmos reunidos virtualmente diante de um Deus real e presente em nossas vidas. Por favor, cubra nossos pecados com a tua justiça e aceite esta nossa adoração, para que o teu Espírito permita que possamos de fato ter a nossa adoração aceita diante do teu trono. Pai querido, perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o estudo da tua palavra tão importante. Também aceite o louvor que iremos cantar, nossas orações, desde já pedidos e agradecimentos, e que ao final desta transmissão possamos nos sentir melhores do que quando estamos agora no início. Orando em nome de Jesus, dizemos amém. Muito bem, eu convido você então a, neste momento, louvar o nome de Deus conosco, hino do Novo Inário Adventista, Tua Palavra. E, já já, quando retornarmos do hino,
teremos então a oportunidade da oração intercessora. Você pode compartilhar por escrito os seus pedidos, os seus agradecimentos, e nós vamos ter a oportunidade do nosso irmão Manuel interceder por nós nesta noite. Vamos louvar ao Senhor juntos? Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é vida ao meu coração, por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Oportunidade que todos temos através da palavra de receber luz, receber alimento, receber força do nosso Deus. Que privilégio! Vem ajudar-me, ó Deus, que seja esta a canção que tenhamos em nosso coração nesta noite. Enquanto damos uma boa noite para Elci Estevanato, em São Paulo, Brasil, temos também aqui conosco a professora Marisete Herodek, também de São Paulo, Elci da Igreja da Vila Guarani, Zona Sul, também na Zona Sul a Igreja do Campo de Fora, nossa querida professora, ela escreve: peço oração pela Anne, uma moça que estou dando estudos bíblicos. Ela está numa fase muito difícil, lutando contra uma depressão. Então, por favor, vamos colocar aí no nosso caderno de oração, anote o nome da Anne, A-N-E, Anne. Ela, então, estuda a Bíblia com a nossa querida professora Marisete Herodek, e está enfrentando aí uma crise muito forte de depressão, saúde emocional, e sabemos o quanto isso é difícil, não é? Então, que Deus tenha misericórdia, professora, e que Deus continue te usando, ok? Muito obrigado por compartilhar. Temos aqui também, pela página de Seekonk, a querida Célia Alves, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Maria Goretti, direto da Flórida. Temos também a Divina Cardoso, Goiânia, Goiás, Marcos Alexandre, direto de São Paulo. Nosso irmão Marcos também está aqui fazendo um pedido especial em prol da sua netinha mais nova, a Júlia, filha do casal Bruno e Valquíria. Está com quase 2 meses e contraiu já a Covid. Olha só que situação. Uma bebezinha, 2 anos, nem 2 meses completos ainda, e ela já contraiu o Covid,
e teve febre, estava bem enjoadinha, mas graças a Deus está melhor agora. Então, que Deus cuide da saúde da pequena Júlia, da igreja de Siconc, filha do Bruno, que é o filho do irmão Marcos, e da sua nora, a Valquíria. Temos aqui também a Gorete, não é, dando o seu boa noite, direto da Flórida. A Célia, dando o seu boa noite, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A querida Elisângela Almeida, sempre conosco aqui às quartas-feiras. Deus te abençoe, Elisângela, a sua família. Assim como nossa querida Maura Carvalho, também direto de Benevides, no Pará. Além do estado do Pará, do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, temos aqui agora o Ceará, chegando com a tia Socorro Marques. Seja bem-vinda, irmã Socorro. Bom tê-la conosco aqui ao vivo nesta noite. E também Solange Diniz. Boa noite, primeira vez por aqui. Seja muito bem-vinda, Solange. Que bom que você está conosco nesta oportunidade do estudo da palavra. Sinta-se bem, tá certo? E que você, a partir de agora, esteja sempre com a gente aqui, participando dos nossos cultos às quartas à noite e também de segunda a sexta, 6 horas da manhã, horário da costa leste dos Estados Unidos, ou ainda 7 horas no Brasil e 9 horas em Cabo Verde, na África, tá bom? Estamos aqui todos os dias, seja muito bem-vinda. Aqui pelo Zoom, nós temos a Angelina, de Pawtucket, a Carline, da igreja de Framingham, Carol e Manuel, de Pawtucket, a Gabi, querida Gabi, também aqui de Framingham, o iPhone pode ser aí alguém de Everett ou a Joceline lá da Flórida, vamos descobrir em breve. Temos aqui Said e Emil de Pawtucket também, e temos a irmã Lacir, né? Irmã Lacir, que geralmente está conosco, mas seja bem-vindo aqui todos. Alguém gostaria de abrir o microfone no Zoom para algum pedido especial, alguma gratidão? Estejam à vontade, tá bem? Basta abrir o microfone e você pode participar. Ah, hoje você está com a sua irmã. Que legal, Carline. Muito obrigado, viu, por acompanhar conosco também. Me relembra, por favor, o nome da sua irmã. Eu me lembro de ter me encontrado com ela quando estivemos ali visitando a prima de vocês, não é? A Jaque, no hospital. Eu me lembro de ter visto a sua irmã lá, Isabelle. Muito obrigado, Isabelle. Privilégio de você estar aí conosco acompanhando esta transmissão ao lado da sua irmã Carline, tá bem? Deus abençoe a vida de vocês e dos seus pais também. Ok? Alguém gostaria de abrir o microfone? Esteja à vontade. Compartilhar algum pedido, algum agradecimento, podem fazê-lo por escrito também. Que Deus abençoe a vida de todos, tá bem? Valdegrácia, direto de João Pessoa, Paraíba. Olha, vários estados do Brasil conosco aqui. Que bênção! Pará, Paraíba, Ceará, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás. Uma bênção mesmo que o Brasil esteja nos acompanhando. Muito bem. Caso ninguém participe aqui, então, compartilhando algum pedido ou agradecimento por voz, e já lemos alguns deles também aqui por escrito. Então, eu vou convidar nosso irmão Manuel, que é um dos anciãos da nossa igreja cabo-verdiana de Pawtucket, para que, por favor, abra o seu microfone e interceda por nós aqui. Rondônia está presente também, que bom. Defenda a Rondônia aí, Gabi. Me ajuda aí. Que Deus abençoe. A Elci, ela agradece a Deus pelos momentos gostosos que está passando com seu neto Renan. Hoje eles almoçaram na casa da irmã da Elci, a tia Zilda, e estava tudo uma delícia. Que bom, graças a Deus por esses momentos. Dando uma boa noite também para a irmã Francisca, direto do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Irmão Manuel, pode então abrir o microfone nesse instante e interceder, por favor, por pedidos e agradecimentos. Seja bem-vindo. Vamos orar. Senhor, nosso amantíssimo Pai, nós te damos graça por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui reunido nesse meio social que o Senhor nos concedeu para ser
usado para compartilhar a tua santa palavra. Obrigado pela presença de cada pessoa aqui neste momento. Neste momento queremos suplicar uma bênção especial sobre a Ani, que está tomando estudo bíblico e está com um problema de depressão, que o Senhor possa guiar a vida dela e que o Senhor possa colocar calma na vida dela para que ela possa receber esse estudo bíblico como uma bênção do Senhor. Abençoa também a professora que está com ela, dá-lhe muita paciência para estudar com ela. Também quero pedir uma bênção especial sobre a filhinha do Bruno, que está passando por dificuldades, Senhor. É uma criança recém-nascida e já está com algum problema de vírus. O Senhor toca a sua mão poderosa sobre essa criança e que ele possa restabelecer a saúde dentro de breve. Também quero te pedir a favor dos pedidos de cada pessoa que se encontra aqui, que não se manifestaram. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe qual é o pedido que vai dentro do coração. Que o Senhor possa abençoar a todos que se encontram aqui presentes. Abençoa também todos os nossos familiares ao redor deste mundo. Abençoa os nossos irmãos lá do Brasil, que têm essa boa vontade de participar conosco nesse culto de quarta-feira. Abençoa também o pastor que vai trazer a mensagem desta noite. E que a mensagem possa alcançar aos nossos corações e que nós possamos sair daqui ao terminar este culto, que ficamos mais fortes e mais firmes na palavra do Senhor. São bênçãos que nós te suplicamos no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, meu querido. Deus continue abençoando sua família, sua vida e, acima de tudo, a boa vontade da sua liderança em nossa igreja. Muito bem, vamos então juntos nos preparar para o estudo da palavra. Eu sempre peço a você que, na medida do possível, por favor, tenha sempre uma Bíblia impressa em suas mãos, uma canetinha dessas de marcar texto, também um bloquinho para anotações, não é? Pode pegar aí alguma dica interessante, algo que chame a sua atenção. Então você pode anotar na Bíblia, pode anotar no caderno, anotar aí os pedidos de oração, enfim, juntos participando ativamente desse estudo que hoje completamos 37 semanas, ok? Muito bem, vamos então agora pedir licença para abrir os slides, que a gente sempre prepara aqui para facilitar a compreensão. Ao abrir os slides, eu perco o contato visual com algumas telas, eu fico só com a tela do celular. Então, se você tiver aí algum pedido ainda que queira escrever, não se preocupe, escreva tanto no chat do Zoom quanto nas páginas, que após o culto a gente revê todas as páginas de Seekonk, de Pawtucket, da família Primeiro Encontro, também de Framingham e o chat do Zoom para anotar os pedidos e agradecimentos. Uma boa noite também para Silvina da Costa, que está conosco, também a querida Natália e o Tom, aqui de Massachusetts. Deus abençoe a vocês, sejam todos bem-vindos, ok? Muito bem, o grande conflito, uma saga milenar e o seu final surpreendente. Estamos juntos nesta jornada, lembrando que você tem à disposição a edição completa, né? A minha edição aqui é a edição do ano de 2009. Você tem a edição condensada, que foi intensamente distribuída, especialmente durante o início deste ano. E você também tem aí na descrição do vídeo, tanto no Zoom quanto no Facebook, para baixar em PDF e em audiolivro. E assim você que tem dificuldade de leitura, não tem tempo, você pode pelo menos ouvir a narração da leitura deste importante livro. Vamos recapitular o tema da semana passada? Capítulo 36, o maior perigo para o lar e a vida. Não nos deixemos enganar, irmãos e amigos. Satanás está em plena atividade, isentando o ser humano da prática da obediência aos mandamentos de Deus. Primeiro, ele se faz acreditar que não existe. Não é? Vocês vão ver daqui para frente muito essa ideia de que o mal
é apenas uma situação de uma disposição, uma coisa que deu errado, mas não existe um ser propriamente dito como Satanás. Não, ele se esconde, ele quer ter até a sua versão boazinha, né? Algum tempo atrás havia até uma série de televisão chamada Lúcifer, em que ele era uma espécie de super-herói. E também um filme que teve aí, acho que um ou dois episódios, uma sequência chamada Hellboy, em que o Satanás tinha ali realmente o papel de um herói. E é assim que ele quer se mostrar, não é? Especialmente com relação à palavra de Deus e aos mandamentos de Deus. Então, atentemos para o fato de que, tratando com leviandade os preceitos de Deus, os seres humanos semeiam desobediência para colherem desobediência. É interessante, né, meus queridos? As pessoas querem rejeitar a lei de Deus e esperam que consigam ter obediência civil. É incompatível. Se uma pessoa não aprende a respeitar a Deus e a sua vontade, não leve em consideração que ela vai ter forças para obedecer qualquer outro tipo de código. E ora, é interessante a gente parar para pensar como que a sociedade vive sem lei. É impossível. Uma sociedade anarquista gera caos, gera violência, gera descontrole. É necessário, sim, toda a sociedade tem um código de leis, mas acima das leis humanas está a lei de Deus. E pessoas que rejeitam abertamente a lei de Deus não têm capacidade de respeitar o seu próximo. Aliás, os 10 mandamentos têm exatamente esta definição: amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros, e os últimos, amar ao próximo como a si mesmo, a partir do mandamento de honrar pai e mãe. Então, nós temos bem definido isso na palavra do Senhor. E o próprio Jesus nos advertiu com a promessa de salvação mediante a nossa obediência. A salvação é pela graça, sem dúvida, mas aquele que é salvo na graça anda nos mandamentos de Deus, cumpre a sua vontade. Então, por favor, abra sua Bíblia. Se você não o fez na semana passada, faça isso hoje. Destaque estes versos que foram os versos que eu escolhi para recapitular o tema da semana passada, Lucas capítulo 21, leitura a partir do verso número 34. Abra sua Bíblia, por favor, seja impressa, seja aí no seu smartphone crente. Lucas capítulo 21, a partir do verso 34, tenham cuidado para não acontecer, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, ok? Tradução Nova Almeida Atualizada. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. É interessante aqui uma pausa. Como as preocupações desta vida nos afastam de Deus. Já percebeu? Quando você está endividado, quando você está com problemas de relacionamento, quando você está com problemas de trabalho, preocupado, muitas vezes, na maioria das vezes, você sequer faz oração. As preocupações desta vida acabam superando a nossa fé, em muitos casos. E Jesus já advertiu: cuidado com a orgia, cuidado com a embriaguez, cuidado com as preocupações deste mundo, para que aquele dia, qual dia? A volta de Jesus. Aquele dia não venha sobre vocês de maneira repentina, querida Michele, querido Neemias, querida Shirley e família também, a irmã Esther e família, todos bem-vindos nesta noite. Então, como este dia venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, verso 36, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar
de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Você recebe esta promessa na sua vida? Mediante a convivência com Deus, mediante a oração, mediante a prática dos princípios que a sua palavra nos revelam, nós estaremos em pé na presença do Senhor. Porque, caso contrário, se não estivermos em pé quando o Filho do Homem vier, estaremos desmaiando de horror, tentando fugir da presença de um Deus santo. Então, não adie mais o compromisso que você e eu temos que ter com a palavra. O maior perigo para o lar e a vida é exatamente perdermos a nossa liberdade de crença, perdermos a nossa capacidade de poder obedecer a palavra de Deus. O maior perigo para a nossa vida é nos afastarmos da prática dos valores bíblicos como sendo o norte para a nossa vida. E longe de Deus, negando seus mandamentos, negamos o próprio Deus. E o que será de nós sem Deus? Já parou para pensar nisso? O maior perigo para o lar e para a vida é negar a vontade de Deus em nossa existência e, consequentemente, certamente não colheremos bons frutos de uma decisão tão errada. Então, vamos agora para o capítulo de hoje. Capítulo número 37, nossa única salvaguarda. Este é o título da edição completa e na edição condensada, no livro resumido, a proteção. O conteúdo é o mesmo, apenas resumido. Muito bem, queridos, nós vivemos certamente num mundo cheio de enganos e heresias. Não há dúvida alguma que, por mais que a Bíblia seja extremamente divulgada, você tem hoje a Bíblia em muitas traduções, em versões, você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia no computador, você tem a Bíblia em áudio. Olha, não falta oportunidade para se ler a Bíblia. Na contramão de todas as heresias e enganos, o povo de Deus é sempre levado à Bíblia. A Bíblia é a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e do poder ilusório dos espíritos das trevas. Não há outro caminho, irmãos e amigos. Não há outro caminho, apenas a palavra de Deus. E é interessante, você já notou como a palavra de Deus hoje é colocada em extremo descrédito? Em alguns ambientes aqui nos Estados Unidos, a Bíblia sequer é admitida. Mesmo ambientes acadêmicos de faculdades que professam uma religião cristã, nos seus fundadores, não tem mais na Bíblia nada mais do que um documento histórico, alegórico. Não se crê mais no poder sobrenatural da palavra, nos milagres, em nada. Apenas um racionalismo, um humanismo frio e que não leva as pessoas a nenhum tipo de transformação. E você, meu irmão, minha irmã, está sendo convidado a andar na contramão de toda esta situação. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos da Bíblia escancaram quem é o nosso inimigo e quais são os seus enganos. É por isso que as pessoas rejeitam a Bíblia, porque há um domínio do mal que impede as pessoas de terem acesso claro à palavra de Deus. É uma guerra. Você já se lembra qual foi a última vez que foi à Bíblia com vontade mesmo? Desejoso, desejosa de aprender alguma coisa prática para a sua vida? Você já notou quanto tempo a Bíblia passa fechada em nossa semana de 168 horas, 7 dias? Pessoa alguma, a não ser aqueles que fortalecerem o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga,
todos nós, querida Silvina, todos nós seremos provados a respeito da nossa fé, de uma forma ou de outra. E aí vem aquilo que já estudamos, especialmente baseado em Atos capítulo 5, verso 29, quando o apóstolo indica: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. E a pergunta é essa: a quem você está obedecendo? Através das posturas da sua vida, a forma como você tem vivido em relação a Deus, a sua palavra e a oração, você tem obedecido a Deus ou tem obedecido aos homens? Qual é a sua perspectiva de futuro? Caso a sua resposta a essa pergunta seja afastado de Deus, obedecendo aos seres humanos. Queridos, os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Está diante de nós um período em que vamos ter muita dificuldade, um período em que, depois do fechamento da porta da graça, passaremos pela angústia a respeito da convicção dos perdão dos nossos pecados. Por isso, nesse período em que o Espírito Santo ainda age, nós precisamos recorrer à oração, ao estudo da palavra. Multidões, porém, não possuem nenhum tipo de compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. As pessoas parecem que vivem como se a Bíblia não existisse. Satanás vigia para impedir toda a impressão que faria os sábios, que faria as pessoas sábias para a salvação e o tempo de angústia encontrar estas pessoas sem o devido preparo. Essa é a obra dele. Fazer com que você tenha medo, tenha, sabe, falta de esperança, uma vez que você rejeita o conteúdo da palavra de Deus. Mas a palavra profética neste capítulo 37, que é o foco do nosso estudo hoje, diz o seguinte: página 594, eu estou usando a paginação da minha edição que eu tenho aqui de 2009, tá bom? Edição completa de 2009, página 594. Quando Deus envia aos homens advertências tão importantes que são representadas como proclamadas por santos anjos a voar pelo meio do céu, ele requer que toda pessoa dotada de faculdade de raciocínio atenda à sua mensagem. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã. Você está prestando atenção no que a serva do Senhor deixa registrado para mim e para você? Tudo aquilo que Deus considera como extremamente importante, ele coloca os anjos para anunciar. E no caso aqui, eu acrescentei entre os colchetes que estão aí, exatamente Apocalipse 14, 6 a 12, que significa a tríplice mensagem angélica. As três mensagens dos três anjos que voam pelo céu, ou seja, uma mensagem global, uma mensagem de importância, uma mensagem que diz que Deus tem o seu povo. E eu não estou falando de uma placa de igreja, eu estou falando das características deste povo. E a Bíblia diz, Apocalipse 12, 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. É isso que separa no tempo do fim as pessoas que estão caminhando para o céu e aquelas que estão caminhando para a perdição. E esta mensagem é tão importante que ela é proclamada por anjos para chamar a nossa atenção para a sua importância. Olhando para os dias que estamos vivendo, que de acordo com a profecia chamamos de últimos dias da história deste mundo,
O que nos diz o apóstolo Paulo? Olha que passagem extraordinária para você destacar aí na sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, leitura dos versos 3 e 4. Abra, por favor, a sua Bíblia, destaque estes versos aí com uma caneta marca-texto e você pode até escrever aí do lado a respeito dos últimos dias, dos dias em que estamos vivendo. O apóstolo Paulo, pelo dom da profecia, já escreveu: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como os que sentindo coceira nos ouvidos. E ele continua: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se ao quê, meus irmãos e amigos? Entregando-se a fábulas, trocando verdades por mentiras, por fábulas, por histórias inventadas. Irmãos, nada mais apurado para os dias em que estamos vivendo. Você e eu somos testemunhas de que a grande maioria das pessoas simplesmente rejeita a verdade das Escrituras, não querem ouvir. A verdade das Escrituras é contrária aos desejos do coração pecaminoso e amante deste mundo. Satanás proporciona os enganos que estas pessoas amam e elas não estão dispostas a abrir mão da sua zona de conforto para que haja uma mudança na atitude deles. Essa é a verdade. Alguns até admitem que Deus existe, de que a Bíblia é importante, mas não querem se comprometer com a palavra, porque vão ter que mudar de estilo de vida, mudar de postura, abrir mão de coisas que gostam e não estão dispostos a fazer esse sacrifício. Você entende? E quando Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, ele deu exatamente este destaque. As pessoas querem ouvir aquilo que alimenta alimenta suas próprias cobiças. Então você não tem hoje uma religião cristã que atue na mudança das pessoas. As pessoas querem que a religião cristã se adapte às suas características contrárias, muitas vezes, à palavra de Deus. Deus diz não na Bíblia, mas o ser humano diz não, é não para aquela época, hoje é diferente. Vamos adaptar, vamos atualizar a Bíblia está ultrapassada. Isso é coisa lá do tempo de Israel, lá do tempo de Jesus Cristo, isso é lá de muito tempo atrás. A Bíblia está desatualizada, meus irmãos. A palavra de Deus nunca estará desatualizada. Eu e você precisamos cuidar para não trocar a verdade por fábulas. Em seu olhar profético, o próprio Cristo viu a obra de exaltação da autoridade humana com o fim de reger a nossa consciência, a qual tem sido para a igreja uma terrível maldição. As pessoas agora adotaram esse discurso: a minha consciência não condena. E acreditam que, sendo bons na média, já está bem. Eu não mato, não roubo, não traio meu marido, não traio minha esposa. Então, na média, eu estou bem. Não preciso de Bíblia, não preciso de Deus. Eu estou bem. E se Deus existe, ele vai ver que eu sou uma pessoa do bem e está tudo certo. Existem hoje milhares de pessoas que até professam ser religiosas. No entanto, elas não conseguem dar outra razão para os pontos de sua fé a não ser o haverem sido assim instruídas por dirigentes espirituais. Há pessoas que simplesmente seguem o que o padre diz, o que o pastor diz, o que o sacerdote diz, o que o apóstolo diz. Meus irmãos, em nome de Jesus, você tem que viver pela sua experiência própria.
baseada na palavra, com Deus, a fim de saber que aquilo que está sendo dito, se aquilo que está sendo dito pelo padre, pelo pastor, pelo sacerdote, pelo apóstolo, pelo guru, se aquilo está batendo com a Escritura. Aqui está a prova dos 9. Isso aqui só o pessoal do século XX que vai entender esse jargão. Quem não entendeu, aprenda. A prova dos 9. Você vai tirar a limpo o que uma pessoa diz a respeito de espiritualidade, de pecado, de salvação, exclusivamente pela palavra. Você saberia dar razão para a sua fé? Por que você crê em Cristo? Atentem, por favor, livro de Provérbios. Tremendo conselho este. Abra sua Bíblia, por gentileza. Sábio Salomão escreve em Provérbios 16, leitura do verso 25. Sábio Salomão escrevendo, Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele, o que é, meus queridos? O fim desse caminho do ser humano é a morte. Vida só em Jesus. Ah, mas é bonzinho, não fala mal de ninguém, mas não aceita Cristo? Não serve. Não me chame de radical, é simples assim. A pessoa que, através da palavra, rejeita a Deus o seu amor, está indo para um caminho de morte, por melhor que ela seja. A ignorância, portanto, não é desculpa para o erro ou para o pecado, quando existe toda a oportunidade para que eu e você possamos conhecer qual é a vontade de Deus. Ninguém vai poder chegar no juízo final e dizer: ah, eu não sabia. Não sabia sim. Você é que não queria aceitar. Mas saber a gente sabia. Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos nos familiarizar com os seus ensinos e saber por nós mesmos, pela nossa experiência pessoal, o que é que ele requer de cada um de nós. Oh, meus queridos, a fé é uma experiência pessoal. Por mais que nós queiramos passar nossa fé aos nossos filhos, aos nossos netos, às pessoas que amamos, a fé é uma experiência pessoal. Temos que ensinar as pessoas a buscar a Deus por si mesmas e assim aprender a viver como corpo, como membros do corpo de Cristo. Esse capítulo ele é muito rico em advertências e eu selecionei 4 delas para compartilhar com vocês. A primeira está na página 598 da minha edição, 2009, onde Ellen White escreve o seguinte: o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade, e então andar na luz, animando outros a lhe seguirem o exemplo. Irmãos, amigos, não existe verdade relativa. A verdade é uma só, ou é verdade ou é mentira. Essa história de verdade relativa, é verdade para você, pode ser mentira para mim, isso é conto extra-bíblico. Isso é, sabe, é simplesmente perda de tempo. A verdade é uma só, Cristo e a sua vontade. E deveria ser o nosso empenho fazer com que nossos filhos crescessem conhecendo a palavra de Deus. Que tristeza, mesmo entre famílias cristãs, temos tido aí uma crescente onda de crianças que não têm nenhum contato com a Bíblia, não conhecem os personagens da Bíblia, não sabem histórias da Bíblia. Pais e mães estão aí 15, 18 horas por dia buscando sustento para suas casas, enquanto seus filhos morrem de fome espiritual.
De que adianta você trabalhar 18 horas por dia enquanto os seus filhos crescem sem ter a presença de Deus em suas vidas? E é interessante porque é a segunda vez que Ellen White menciona o aspecto da inteligência, do raciocínio. É importante que isso nos chame a atenção a respeito exatamente de que a vida cristã não é uma vida para idiotas, para pessoas que não têm cultura, para pessoas que são, sabe, sub-raças. Isso não existe. Pelo contrário, o evangelho, ele enaltece as nossas faculdades mentais. O cristão, ele cresce na vida acadêmica, na vida profissional, na vida espiritual. Cristianismo é crescimento em todos os aspectos da vida, mas o aspecto mais importante que nós devemos aprender como seres pensantes é exatamente a luz da verdade. E isso está na Bíblia. Tem sido a Bíblia motivo de crescimento dentro da nossa casa? Outro conselho extraordinário, agora já na página 599. Não nos devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos, com que tantos penetram nos domínios da ciência, mas sim com devota dependência de Deus e sincero desejo de saber a sua vontade. Ontem eu dizia na igreja de Pawtucket, não se pode preencher um copo com água que esteja cheio. Qual é a sua postura diante da palavra de Deus? É você que vai agora ditar as regras e dizer a Deus o que ele tem que te mostrar? Ou você vai se despir do seu egoísmo e pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia e me ajude? Qual tem sido a nossa postura diante da palavra? A postura de céticos? A postura de cientistas dominados pela ciência, pelo conhecimento, pelas regras e agora querer aplicar na Bíblia dúvidas? Vá até a palavra como um copo vazio para poder ser cheio de água diante de um filtro. Caso contrário, o conhecimento será desperdiçado. E é interessante, aqui eu busquei até colocar em destaque neste parágrafo o seguinte: um dos motivos por que muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. Presta atenção, hein, meu irmão, minha irmã, pega a visão aqui, acorda aí, não dorme agora não. Às vezes você já se perguntou como tantas pessoas inteligentes, estudiosas da Bíblia, conhecem a Bíblia nas línguas originais, grego, hebraico, aramaico, como elas passam por alto o sábado do Senhor, como passam por alto a questão do estado do homem na morte, dizendo que quando a pessoa morre, vai para o céu. Como assim? A questão é que seja um estudioso acadêmico ou uma pessoa simples, que mesmo lendo a Bíblia não aceita aquela verdade, a explicação está aí. A pessoa não quer praticar, não quer sair da sua zona de conforto. E ela continua dizendo: o compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto, posto à pesquisa, como da singeleza de propósito, do fervoroso anelo pela justiça. Meus irmãos, com todo respeito, existem pessoas sem instrução acadêmica, analfabetos, que são mais sábios na Bíblia do que muitos pastores e doutores em teologia. Há pessoas que, exatamente pela postura de humildade diante do Senhor,
mesmo sem saber ler e escrever, aprendem as escrituras, decoram os versos bíblicos e têm muito mais sabedoria espiritual do que vários doutores e teólogos por aí. A questão está exatamente na postura. Não basta conhecer, porque conhecer a Bíblia o diabo conhece e conhece melhor que muitos de nós. A questão é que o diabo não coloca em prática e muitos seres humanos também não querem fazê-lo. Pegou a visão? Mais um conselho. E também fiz questão não só de destacar, como de grifar. Pode lê-lo comigo? Querida Neia Moreno, leia comigo. Nunca se deve estudar a Bíblia de que forma? Sem oração. Em nome de Jesus, todas as vezes que você tomar a palavra de Deus, impressa ou no seu celular crente, ore. Somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se perceberem ou nos impedir de torcer verdades difíceis de serem entendidas. Lembrem-se da regra áurea do protestantismo. A Bíblia interpreta a si mesma. Se alguma coisa está um pouco difícil ali, você vai para o contexto, que pode ser o que vem imediatamente antes e o que vai imediatamente depois, e busque referências deste assunto em outras porções da Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesma. Seja as coisas mais simples, sejam as coisas mais difíceis, o importante é que aquilo que Deus entende que é necessário para a nossa salvação está revelado. E um dia, o que nós não entendemos aqui, Ele vai nos explicar tudo. Então, por favor, a primeira postura ao abrir a Bíblia é pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor, ilumine a minha mente para estudar a tua palavra. Você aceita? A palavra de Deus ainda nos ensina como pedir. Olha que coisa extraordinária. Abra sua Bíblia aí no livro do Salmo. Salmo número 119, verso 18. Salmo número 119, leitura do verso 18. Desvenda. Olha que coisa extraordinária. Desvendar não é tirar a cobertura de sobre os nossos olhos. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você aceita fazer esse pedido agora a Jesus? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sobre cada um de nós, irmãos e amigos, repousa a responsabilidade, Nadine, a responsabilidade de buscar uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus, pois vivemos no período mais solene da história deste mundo. Não precisa muito esforço, minha gente. Miseriluia, presta atenção no que está acontecendo. Eu tenho repetido aqui nas semanas anteriores, preste atenção nas decisões do Poder Judiciário, preste atenção nas decisões do Poder Executivo, do Poder Legislativo, preste atenção no que se faz no mercado. Cada vez mais as decisões são contrárias à palavra de Deus de forma explícita. E o que se espera quando a maioria das pessoas rejeita a palavra? Você vai esperar paz em vez de guerra? Vai esperar honestidade no lugar de corrupção? Vai esperar obediência no lugar de desobediência? É claro que não. Vamos repetir o conceito que falamos na abertura. Aqueles que rejeitam os preceitos e os valores de Deus jamais vão viver em paz e harmonia, porque não vão respeitar também
as leis humanas. É simples assim. Cada um de nós tem a responsabilidade de ter uma experiência pessoal com Deus, a fim de que possamos viver conforme os valores da sua palavra. Penúltima porção que vamos ler na Bíblia hoje. E este também eu peço que você destaque aí na sua Bíblia este trecho de Paulo aos Efésios. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! Parece que foi escrito hoje de manhã. Dá uma lida. Efésios capítulo 5, versos 14 a 16. Por isso, diz o apóstolo, é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Oh, meus irmãos, como às vezes é difícil, especialmente para um ministro do Evangelho, enxergar o sono da igreja de Deus. Como a gente perde o foco tão facilmente. Desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos para receber a luz de Cristo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios. E o verso 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias, pega a visão da Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, não é palavra de pastor, não, é palavra de Deus, os dias são maus. A gente pode fazer uma lista das situações que abalam o mundo. A vida do ser humano está aí, exposta. Os índices de violência, seja no Brasil, em Cabo Verde, nos Estados Unidos. A natureza que está aí revolta. Enchentes, furacões, maremotos, terremotos, vulcões. Já estudamos semana passada, a Terra está contaminada por causa dos seus moradores. Os dias são maus. Acabo de ver uma notícia de uma mãe aí no Brasil que entrou num posto de saúde e lá deixou a sua criança com um bilhetinho, cuidem dela para mim, e desapareceu. Interessante, porque quando eu era criança, não faz muito tempo, tá? Mas quando eu era criança, a gente lia na Bíblia: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu não vou me esquecer de ti. Lembra-se de ler isso na Bíblia? Aí eu pensava, como uma mãe pode esquecer um filho? Como um pai pode esquecer um filho? Mas a gente percebe na sabedoria de Deus que ele já sabia, já tinha esta noção: dias maus, pais que abusam de seus filhos, mães que abusam de seus filhos, pais que abandonam os seus filhos. Dias maus. Ainda no começo do capítulo 37, última citação que eu quero mostrar. A serva do Senhor adverte o seguinte, página 591, é logo a página de abertura do capítulo 37, querido Silas Pereira. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível. Pega a visão, está escrito bem claro, será impossível distinguir entre ambos, verdadeiro e falso, sem o auxílio do quê, meus irmãos e amigos? Sem o auxílio do que diz o padre, de que diz o pastor, de que diz o apóstolo, do quê? Da Bíblia.
Agora, se você não conhece a Bíblia, como que você vai saber o que é certo e o que é errado? Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. E que grande engano será este? E nós vamos estudar ainda nos próximos capítulos. Mas eu já vou dar o spoiler para você agora. A imitação da volta de Jesus. O diabo vai se transformar em Jesus, no sentido simbólico, figurado, e vai voltar a este mundo. E aí você vai ouvir: olha, Jesus voltou, está lá no interior da Bahia. Olha, Jesus voltou, está lá no Canadá, está na Rússia. E as pessoas, e está fazendo milagres. Olha o que está escrito ali. Todo prodígio deve ser provado na Bíblia. Qual é a característica essencial da volta de Jesus? Você se lembra? Você vai precisar de internet para ver Jesus voltar? Você morando aí em São Paulo e ele voltando aqui nos Estados Unidos, você vai precisar de internet para ver Jesus voltar? O que diz a Bíblia? Todo olho o verá. Apocalipse 1. Então, se ele voltou na Rússia e você não está vendo, o que é isso? Mentira. Então, meus irmãos e amigos, por favor, vamos deixar de tratar a Bíblia com desdém. Vamos deixar de ter a Bíblia aí em cima de um móvel na nossa casa, aberta no Salmo 91 e não fazendo diferença nenhuma na nossa vida prática. Vamos permitir que a Bíblia, de fato, possa ser o guia para que contrafações como esta, onde o Apocalipse é claro, Apocalipse 1:7, todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. E outras porções bíblicas, para que você possa provar, peraí, mas esse milagre não está de acordo com a palavra de Deus. A vida desta pessoa não está de acordo com os mandamentos de Deus. Isso não é a verdade. Mas para isso você tem que ter intimidade com a palavra. Através da oração e do estudo sincero da Bíblia, nós vamos ter a ajuda de Deus para nos lembrar das promessas que estão escritas na palavra. Olha que coisa extraordinária, meu irmão, minha irmã, quando você ora, estuda a Bíblia, marca a sua Bíblia, lê, estuda. Na hora que você precisar, Deus vai ajudar você a lembrar. Você não vai precisar nem dela impressa. Caso um dia ela seja tomada de você, ela vai estar na sua mente, se hoje ela for sua companhia constante. Você crê? Vamos nos firmar na nossa única salvaguarda, a palavra de Deus. E sabe o que vai se cumprir na nossa vida? Se tomarmos essa decisão hoje de realmente nos alimentarmos diariamente da palavra, essa promessa eu faço questão que você destaque na sua Bíblia e com ela terminamos. Jeremias 17. Abra, por favor, a palavra. Grife, marque, destaque esta promessa de Jeremias 17, versos 7 e 8. Prezado Carlos Pires, promessa para todos nós nesta noite de quarta-feira, 24 de julho de 2024. Jeremias, capítulo 17, versos números 7 e 8. Leia comigo, por favor. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança quem é? É o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca
não se perturba e nem deixa de dar fruto. Esse é o Deus a quem servimos. Não soa familiar para você? Parece que você está lendo uma porção que você já conhecia na Bíblia. Pois é, Salmo número 1. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, e ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que dá o seu fruto na estação certa. É isso. A Bíblia é coerente. Você que hoje aprende a conhecer e a praticar os valores da palavra, estará firme até o final, haja o que houver. Mesmo que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Que tal reviver na sua casa, nos cultos familiares, a prática, por exemplo, de citar versos bíblicos de cor? Você se lembra quando fazia isso, quando era criança? Na sua casa se praticava isto? Alguns só gostavam de João 11. Jesus chorou, verso 35. Decore outros maiores. Você conhece a sequência dos livros de cor? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Reis. Essas práticas, sabe? Abrir a palavra, alimentar a sua família, assistir uma notícia na televisão, abrir a Bíblia, explicar para o seu filho, para a sua filha, filho, filha, isso está na profecia. Ah, agora estamos na ameaça de uma terceira grande guerra nuclear e o mundo vai acabar como uma bola queimada, uma esfera carbonizada. Não! Meu filho, minha filha, o fim deste mundo não é uma terceira guerra nuclear destruindo o planeta. O fim deste mundo não é um vírus. O fim deste mundo não é a fome, a corrupção, a violência, tsunami. O fim deste mundo é a volta de Jesus Cristo, irmãos. E na realidade, o fim deste mundo, pela Bíblia, é o começo de novo céu e nova terra. E por que nós não falamos mais sobre isso? Por que a Bíblia permanece fechada dentro das nossas casas? Por que ela não é levada à igreja? Percebem o esforço particular desse pastor? Eu não coloco versos bíblicos nos meus slides escritos. Eu só coloco a referência. Porque eu quero que você pegue a Bíblia e encontre o verso. Um mínimo. Porque se eu já colocar o verso na tela, nem o trabalho de levar a Bíblia para a igreja você vai querer mais. Então ela não é aberta em casa, não é aberta na igreja, e aí vivemos de mensagens de WhatsApp, com alarmismos, com fake news. Meus irmãos, experiência pessoal com Deus, oração, estudo da palavra e testemunho. A nossa única salvaguarda quando os tempos ficarem difíceis, porque depois de toda angústia, a promessa vai se cumprir. Jesus breve voltará. A Bíblia pode ter espaço na sua agenda diária e mais do que na sua agenda, no seu coração? Senhor, tenha misericórdia de nós. As preocupações desta vida, conforme o próprio Jesus, com seu olhar profético, viu, tem nos afastado de ti. Até nos chamamos cristãos, mas entendemos muito pouco ou praticamente nada da Bíblia. Somos levados de um vento para outro. Muitos até têm abandonado a pureza do Evangelho
e tem abraçado causas que o Evangelho nunca pediu que fossem abraçadas, trocam o Evangelho por justiça social, trocam o Evangelho por fábulas, tradições. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Nos ajude a termos uma experiência pessoal contigo, onde tenhamos mais tempo de oração individual, mais tempo de estudo da Bíblia individual e mais tempo para compartilhar com as pessoas a fé que nos leva a seguir adiante sem medo. Enquanto temos a bênção da liberdade religiosa, desperta, Senhor. Estamos dormindo, perdendo tempo, aborrecidos com as coisas desta vida que não conquistamos. Muitos até rejeitam a palavra porque exatamente não querem praticar aquilo que está nela. Nós queremos, Deus, uma mudança na nossa postura. Chega de viver ignorando os princípios da vida. Dá-nos coragem para fazer os ajustes que precisamos fazer e termos finalmente o nosso compromisso real contigo. Ilumina as nossas mentes a cada momento em que abrirmos a tua palavra. Como diz o salmista, desvenda os nossos olhos para enxergarmos as lições simples e não ficarmos especulando as lições difíceis. Apenas estarmos sensíveis à tua vontade. Esteja ao Senhor com os pedidos de oração feitos nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia da pequena Júlia, que se recupere do Covid. Que o Senhor também atue na vida emocional da Anne, para que supere a depressão, assim como nosso querido Christopher também. Atenda, Senhor, aquilo que nos magoa, nos chateia, nos aborrece, as questões financeiras, muitas vezes a falta do emprego, situações de relacionamento, casamento, educação dos filhos, tantos desafios, preocupações deste mundo que tiram o nosso foco. Dá-nos fome e sede da tua palavra e que possamos ter o privilégio de ajudar outras pessoas a também encontrarem a única salvaguarda, a vivência prática dos princípios de Jesus Cristo. Dá-nos uma boa noite. Entregamos nossa vida em tuas mãos. Orando pela tua breve volta, em nome de Jesus dizemos amém e graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua paciência em estar conosco. Aconselho você a dar uma atenção ao nosso próximo capítulo, capítulo 38, o último convite divino, que será estudado na próxima semana. Ouça, leia e participe na próxima semana, neste mesmo horário, nos mesmos links. E amanhã, 6 horas da manhã, nesses mesmos links, do jeito que você acessou, você encontra também a Família Primeiro Encontro. 6 da manhã aqui nos Estados Unidos, 7 da manhã no Brasil, 9 horas da manhã em Cabo Verde, de segunda a sexta. Que Deus te abençoe. E lembre-se, breve Jesus voltará. Uma boa noite.